Gênesis 39. A partir da segunda parte, do versículo 6 até o versículo 12, será o nosso texto de hoje. Gênesis 39, 6b, segunda parte, do versículo 6 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço. E ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Oremos mais uma vez. Senhor, como nosso coração se enche de gratidão, de esperança, porque sabemos que nós nos encontramos em Tuas mãos, Senhor. Sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós. Sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Sabemos que não temos capacidade para compreender a Tua vontade, nem sequer para ver a Tua boa mão em todos os momentos que ela está presente. Por isso pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor possa nos fazer enxergar a Tua graça. Que o Senhor nos faça enxergar o Teu Filho. Que o Senhor nos faça enxergar a Tua misericórdia através da Tua palavra. Mesmo diante da nossa cegueira, nos faz ver pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como a vida é difícil, não é mesmo? Como a vida é complicada. Parece que o tempo todo eu estou escutando as pessoas dizerem: olha, puxa, como esse ano passou rápido, como esse mês passou rápido. Esse dia não dá tempo para nada, porque o tempo todo nós temos problemas, dificuldades, complicações, afazeres, compromissos, responsabilidades, pessoas que nós precisamos cuidar, compromissos que precisamos cumprir. O tempo todo existem expectativas que precisamos atender. A vida se torna tantas vezes um peso, uma dificuldade. Como a vida é difícil. Tudo que nós desejamos, na maioria das vezes, era simplesmente ter uma vida tranquila. Sabe, aquela vida em paz, sem muitos altos e baixos, sem grandes preocupações, sem muitos sofrimentos de preferência. Mas parece que por mais que a gente deseje essas coisas, Deus tem outros planos para os seus desígnios. Parece que por mais que a gente trabalhe e faça, e busque, se comprometa e faça tudo certinho, buscando ter uma vida tranquila, sem muitos altos e baixos, sem grandes preocupações, parece que os planos de Deus para os seus nesse mundo
são planos de não encontrar sossego, de não encontrar descanso, de não encontrar um lugar onde nós podemos dizer, puxa, aqui eu posso passar o resto da minha vida. Parece que os planos de Deus são contrários aos nossos, os desejos dele são inversos aos nossos. Nós procuramos descanso. Ele nos dá coisas que nós simplesmente olhamos para ela e dizemos, Senhor, eu não pertenço a esse lugar. Eu não consigo achar descanso. Eu não consigo achar sossego. Olhando dessa perspectiva, parece que Deus tem um método, uma didática muito estranha de nos ensinar e de moldar o nosso caráter. Parece que Deus tem uma forma muito esquisita de moldar as coisas para nos mostrar a dependência dele. Parece que Deus tem uma forma que para nós não é nada ortodoxa, de mostrar que só das mãos dele vem a bênção, só da mão dele vem graça. Parece que ele tem uma forma muito estranha de nos mostrar que pertencemos a ele. Parece que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Parece que a didática de Deus, a forma dele mover os seus, ensinar e provar os seus, parece que muitas vezes é incompreensível para a gente. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazê-los nessa manhã, meus irmãos, é quem disse que nós precisamos compreender todas as coisas? De onde você tirou essa ideia de que, diante daquilo que acontece em nossas vidas, o nosso movimento, a nossa ação, diante daquilo que acontece, é uma ação de compreender todas as coisas? De onde você tirou que você sequer tem capacidade de entender todas as coisas? Você não consegue entender as coisas que estão acontecendo na sua casa hoje, na sua família. E você imagina que os planos de Deus são para ser compreendidos em sua totalidade. Quem disse que precisamos compreender? Olha para a história de José. Olha para os textos que nós estamos trabalhando nos últimos sermões. Você acha mesmo que José, nesse momento que nós acabamos de ler esse texto, ele está dizendo, Senhor, eu estou obedecendo porque eu estou entendendo tudo. Você acha mesmo que José está entendendo tudo? Você acha que dá para ele entender nesse contexto, ter sido vendido pelos seus irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, aqueles que jogaram ele numa cisterna, e toda a bondade dele simplesmente só permitiu que ele fosse vendido para os midianitas? Você acha que José já entendeu isso? Você acha que José já entendeu ter sido vendido pela segunda vez pelos midianitas para um povo distante, estranho, que não conhece a Deus? Você acha que nesse momento ele está dizendo, Senhor, que plano maravilhoso, que bênção na minha vida, eu estou entendendo tudo, Senhor, que graça. Você acha mesmo que ele está entendendo tudo? Você acha mesmo que José está entendendo exatamente porque o povo dele não reconhece a presença de Deus na sua vida quando ele pronuncia, e um povo estranho que sequer lhe disse, reconheceu a presença de Deus nele? Você acha mesmo que ele está entendendo tudo? O que eu estou querendo dizer é que provavelmente a mesma pergunta que os leitores originais desse texto estão se fazendo, que é, como nós viemos parar aqui? Então lembre-se que nós estamos dizendo que esse texto foi escrito para aqueles que estão escravos no Egito e estão se perguntando, como nós viemos parar aqui? Provavelmente essa mesma pergunta de José. Como eu vim parar aqui? O que aconteceu para eu vir parar aqui? Eu fiz tudo direitinho. Eu fiz tudo certo, eu cumpri as minhas obrigações. Eu fui fiel ao meu pai. Enquanto meus irmãos davam vazão aos seus desejos, eu me mantive fiel. Eu fui assumir o compromisso e cuidava das coisas do meu pai com fidelidade. Eu nunca caluniei os meus irmãos. Eu posso sim ter sido ingênuo.
Posso ter falado um pouco a mais e causado problemas na família, conflitos na família, mas eu nunca fui desonesto. A minha integridade se manteve. Como eu vim parar aqui? A pergunta que nós precisamos nos fazer ao olhar para a história de José, ao olhar para tudo que tem acontecido, é como manter a fidelidade, a integridade, quando não estamos entendendo absolutamente nada. Como podemos ser íntegros, fiéis a Deus, fiéis àquilo que a palavra nos diz, quando nada parece fazer sentido, quando as coisas não têm explicação, quando nós não conseguimos racionalizar as coisas e, portanto, não conseguimos compreender como desejaríamos. Como, diante de uma perspectiva dessa, manter a integridade, manter a fidelidade, manter o compromisso e não ceder às tentações? Como podemos fazer isso? Se você está se fazendo essa pergunta de forma honesta agora, a sua provável resposta é: Senhor, eu não sei. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não consigo ser íntegro sem entender. Eu acho que eu não consigo ser fiel sem compreender. Se eu não tiver todo o cenário, eu acho que eu não vou conseguir ser fiel. Se eu não souber quais são os próximos passos, se eu não entender para onde o Senhor está me levando, eu não vou conseguir ser fiel. Eu vou ficar pelo caminho. Para nos ajudar a ter uma resposta diferente para essa questão, nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. A primeira parte, os versículos 6b e 7, nós temos a tentação. Então, o primeiro ponto, versículos 6b e 7, a tentação. Segundo ponto, versículos 8 e 9, a resposta. Então, primeira parte, versículos 6b e 7, a tentação. Segundo ponto, versículos 8 e 9, a resposta. E o nosso terceiro e último ponto, versículos 10 e 12, a insistência. A tentação, a resposta e a insistência. Olhem mais uma vez para o nosso texto de hoje. Mais uma vez para os versículos 6b, a segunda parte do versículo 6 e o versículo 7. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a mulher de Potifar, primeiro, que a Bíblia não a honra com o nome nas Escrituras. Nós não sabemos o nome dela. Nós não temos o nome dela na Bíblia, como também não temos o nome da mulher de Judá nas Escrituras. Portanto, o nome dela não é citado. Mas nós sabemos a sua ação, o que ela fez. Não sabemos quem ela é, mas sabemos que ela pôs os olhos. Sabemos que ela desejou. Sabemos que ela cobiçou José. Talvez porque ele tivesse uma boa aparência assim, mas talvez não só por causa disso, talvez simplesmente para exercer a sua autoridade, o poder que ela deveria ter, simplesmente para mostrar que ela poderia possuir aquilo que os seus olhos tocassem. Ela pôs os olhos em José, ela desejou José, ela cobiçou José. E todo o seu discurso na Bíblia se resume a uma frase que é repetida 2 vezes nesse texto. Ela não faz um grande discurso, ela não tenta convencer José com eloquência, com refinamento, porque afinal de contas ela não precisa.
Ela não precisa, ela tem autoridade, ela pode dar vazão ao seu desejo, ela pode possuir o que ela quer. Portanto, ela não tenta, de alguma forma, convencer ela com a eloquência refinada, mas ela só faz um discurso nas Escrituras: venha para a cama comigo. Venha para a cama comigo. Essa frase, esse discurso é a marca da vazão do desejo desenfreado. Se vocês lembram, alguns textos atrás, quando Judá encontrou Tamar na estrada, o que ele disse para ela? Qual é o discurso que ali é emitido? É simplesmente: venha, quero ter relações com você. Judá faz a mesma coisa. A mulher de Potifar faz a mesma coisa. Tendo autoridade, os seus desejos não precisam ser freados. Ele simplesmente pode olhar, cobiçar, pedir e possuir aquilo que ele quiser. Mas você sabe quem mais é assim? Você sabe quem mais é como Judá? Você sabe quem mais é como a mulher de Potifar? Você sabe quem mais é como eles? Porque não se enganem, meus irmãos. Vocês podem estar olhando para o texto e serem tentados a se identificarem com José. Vocês podem estar olhando toda essa história e imaginando que nós somos José na história. Mas sabe quem mais é como Judá? Sabe quem mais é como a mulher de Potifar? Nós somos. Nós somos exatamente assim. Quando achamos que as pessoas e as coisas só existem para servir aos nossos desejos. Nós somos exatamente como Judá. Exatamente como a mulher de Potifar. Quando achamos, por exemplo, que o nosso cônjuge, o nosso esposo, o nosso marido existe apenas para satisfazer os meus desejos. Nós somos exatamente assim quando imaginamos por um segundo que uma igreja só existe para servir aos desejos dos seus membros. Nós somos exatamente assim quando achamos que Deus, em sua providência, só existe para satisfazer aquilo que eu peço, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu preciso. Nós não somos José. Quem dera nós fôssemos José. Quem dera nós pudéssemos olhar para esse texto e dizer: Senhor, olha, tudo que eu leio, eu me identifico com José, íntegro. Às vezes eu sou meio desajeitado, mas eu sou honesto. Quem dera nós pudéssemos nos identificar com José. Nós somos aquilo que os nossos olhos tocam, nós desejamos, nós cobiçamos. E uma vez que cobiçamos, nós usamos essas coisas apenas com o único propósito de servir aos nossos desejos. Seja os nossos filhos, esposas, maridos, igreja, trabalho, qualquer coisa, uma vez que cobiçamos, eles só nos servem para servir e atender aos nossos desejos. O discurso dela é muito curto. É o discurso de alguém que não precisa convencer ninguém. Ela não precisa trabalhar a questão com ninguém. Ela simplesmente diz: venha para a cama comigo. Em contrapartida, o nosso segundo ponto do texto, o nosso sermão, nos versículos 8 a 9, mostra uma resposta diferente. Se a tentação é curta, direta, objetiva, a resposta de José, ela parece ser de outra natureza. Vejam só, versículos 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com
nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele me passou às minhas mãos. Não há nada nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a Senhora. Porque a mulher dele, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O discurso mais longo de José revela no seu discurso, talvez um pouco desajeitado pela velocidade, violência da proposta que ele recebe. Mas ele fornece pelo menos 3 razões pelas quais ele recusa aquilo que a mulher de Potifar propõe. Primeira, nós já vimos no sermão anterior que tudo que ele tinha, tudo que Potifar possuía, ele confiou a José. Tudo estava nas mãos de José. E não só vimos isso, vimos que ele faz isso porque ele vê que tudo que José toca, por causa do seu Deus, prospera. Portanto, todas as coisas estão dadas nas mãos de José. Então, o primeiro princípio que ele estabelece, o primeiro princípio que ele nos dá para dizer, olha, eu não posso aceitar essa proposta, eu não posso aceitar a proposta de dar vazão aos meus desejos, é a lealdade. Primeira coisa é a lealdade. Meus irmãos, muitas coisas podem faltar, muitas coisas podem ser corrigidas, mas talvez a lealdade seja algo quase impossível de ser conquistado. A lealdade, uma vez traída, uma vez quebrada, ela quebra toda a harmonia, ela quebra toda a confiança. Portanto, a lealdade precisa ser um princípio caro aos cristãos. Nós falamos isso constantemente no presbitério dessa igreja. O que sustenta o presbitério dessa igreja não é o seu conhecimento teológico, mas é a lealdade dos presbíteros uns aos outros e dos presbíteros à membresia dessa igreja. É a lealdade que sustenta esse presbitério. Não conhecimento teológico, não quantos livros cada um lê, não quantos cursos cada um fez, mas a lealdade, a confiança é o que nos sustenta. Como é fácil arrumarmos desculpas para não sermos leais. Jonas já disse isso aqui várias vezes. O cristão, ele é um indivíduo muito estranho, porque até para pecar ele precisa da Bíblia. Ele precisa pecar de forma bíblica. Então a gente arruma alguma coisa na Bíblia para dizer, não, aqui ele quebrou a lealdade comigo, então eu não preciso ser leal. Eu posso aqui dar vazão ao meu desejo, cumprir o que eu quero. Mas, meus irmãos, quando nós perdemos a lealdade, quando nós quebramos esse princípio da lealdade, todas as outras coisas, elas se deterioram. Portanto, a lealdade é o primeiro princípio que José estabelece. O segundo princípio está quando ele diz, a mulher, tu és a mulher dele. Ou seja, existe uma ordem das coisas. José não pode quebrar aquilo que está estabelecido como direito matrimonial. Aquela não é a esposa dele. Percebam que José não responde simplesmente, não, eu não quero. Venha para cá. Não, eu não vou. Ele poderia simplesmente responder isso, virar as costas e sair. Mas ele não diz isso. Ele não responde simplesmente, não, e sai. Ele dá razões pelas quais ele não pode aceitar a proposta e razões pelas quais ela não deveria estar fazendo essa proposta a ele, porque ela tem um marido. Ela não é esposa de José. Pelo contrário, ela é esposa daquele que pôs tudo nas mãos dele, que confiou nele,
E além de ser leal a Potifar, ele não pode quebrar os laços matrimoniais. Meus irmãos, como nós vivemos tempos de laços matrimoniais tão frágeis. A fragilidade e os laços matrimoniais contemporâneos está exatamente no princípio do desejo, da cobiça. Porque entendemos, na maioria das vezes, que a família só é boa para nós enquanto ela nos fizer feliz. Ela só nos serve enquanto ela atender o meu desejo de felicidade. Enquanto ela atender aquilo que eu acho que eu preciso para poder caminhar nesse mundo. Mas o que mantém a família, a despeito do amor, o amor é importante. Mas o que mantém é a lealdade, o compromisso. Por isso que a lógica de José faz tanto sentido. Ele estabelece o princípio da lealdade, depois ele estabelece o princípio das obrigações matrimoniais que a ele não pertence. Nós precisamos parar com esse desejo mesquinho, com essa mente pequena, que imagina que tudo gira ao nosso redor e todas as coisas só existem para satisfazer os nossos desejos. E uma coisa só pode ser boa quando ela me faz feliz. A partir do momento que eu não sou feliz, foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Agora eu vou pular para um outro, porque esse não me faz mais feliz. Foi bom enquanto funcionou. Foi bom enquanto me atendeu. Foi bom enquanto me deu aquilo que eu precisava, agora que não me dá mais. Eu não preciso mais disso, eu preciso achar uma outra, e uma outra, e uma outra situação. Mas o que deve mais nos espantar é a conclusão, o terceiro ponto de José. Ele diz, primeiro, que ele é leal a Potifar. Segundo, que ela tem um marido, e o marido não é ele. E terceiro, a conclusão dele não é que ele pecaria contra Potifar. A conclusão dele não é que ele teria sua consciência pesada. A conclusão dele não é que a mulher pecaria contra seu marido. A conclusão dele é, por que pecaria eu assim contra Deus? Isso é o que muitas vezes nós, dentro da igreja, temos perdido de vista. Achamos que quando ofendemos o nosso irmão, ofendemos só a ele. E esquecemos que toda vez que ofendemos o nosso irmão, ofendemos a Deus. Achamos que quando pecamos uns contra os outros, pecamos só com os outros e esquecemos que toda vez que pecamos contra os outros, pecamos contra Deus. Todo pecado nesse mundo, acima de ser um pecado contra os homens, acima de ser uma violência contra você, acima de ser qualquer coisa que aconteça nesse mundo, é um pecado contra Deus. Toda ofensa nesse mundo é uma ofensa contra Deus. Portanto, José diz, eu sou leal a Potifar, eu sou leal aos laços matrimoniais. Como pecaria eu contra Deus? Meus irmãos, uma coisa que os cristãos nesse mundo não podem esquecer, que esse mundo é o mundo de Deus. Esse mundo não é o mundo dos homens. Esse mundo não é o mundo de Satanás. Esse mundo não é o mundo dos desejos carnais. Esse mundo não é o mundo da matéria corrompida. Mas esse mundo é o mundo de Deus. E por mais que as coisas estejam corrompidas pelo pecado, esse mundo é o mundo de Deus. Todas as coisas que aqui acontecem diante de Deus. Portanto, toda vez que você engana o seu cônjuge, os seus filhos, a sua igreja, os seus pastores, os seus amigos, você engana Deus. Nós esquecemos disso.
Achamos que aquilo que cometemos nesse mundo simplesmente reverbera nas pessoas. E esquecemos que tudo aquilo que fazemos nesse mundo reverbera de uma forma ou de outra pela eternidade. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Mesmo depois de um longo discurso, pelo menos muito mais longo do que a tentação que foi ali estabelecida pela mulher de Potifar, parece que ela não desiste. Os desejos parecem que não podem ser freados. Observem os versículos 10 a 12. Ela falava com José todos os dias. Ela falava com José todos os dias. Mas ele não lhe dava ouvidos. Apenas um parênteses aqui, meu irmão, se você está lendo isso aqui e está dizendo, por que José não foi contar a Potifar? Por que ele simplesmente não foi contar ali? Ele pegou, olha, sua mulher está dando em cima de mim. Sua mulher me disse assim, ela olhou para mim e me disse, venha para a cama comigo. Para pensar, você acha que isso ia funcionar? Um escravo indo para a mulher do seu patrão, um governador do Egito dizendo, olha, sua mulher não te quer não. Ela está de olho em mim. Dá um jeito na tua mulher. É óbvio que isso não ia funcionar. Então o que ele faz? Ele simplesmente ignora. Ela falava com ele todos os dias. E ele simplesmente, Senhor, me ajuda, eu imagino isso. Me ajuda, que ela esqueça. Deixa eu ver se isso vai passar, eu vou ignorar. Ele continuava cumprindo seus compromissos com integridade, esperando que aquilo pudesse passar. Mas o texto continua, ela falava com ele todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela. E outro detalhe, e a ficar perto dela. Aqui mais uma pausa rápida. Tem muita gente que diante de uma tentação, muita gente que diante de um problema, diz assim, os outros são fracos, eu sou forte. Os outros, eles não conseguem resistir, mas eu sou super crente. Eu posso ficar do lado do problema. Pode acontecer tudo do meu lado. E eu vou me manter fiel. Eu sei que os outros não conseguem. Mas eu consigo. E geralmente, esse indivíduo descobre da pior forma possível que ele é feito exatamente da mesma matéria que qualquer um. Portanto, não só José mostra integridade, como ele mostra a sabedoria que tantas vezes nos falta diante da tentação. Achamos que podemos permanecer perto dela sem sermos afetados por ela. Mas José não só ignorava o que estava sendo dito e se recusava a ir para a cama, como evitava ficar perto dela. Ele não queria ficar perto dela. Ele não queria se expor a uma situação que ele sabia que poderia ser problemática. Portanto, irmãos, tantas vezes nos falta conhecimento da palavra, mas tantas vezes não é o conhecimento da palavra que nos falta, é sabedoria, é prudência que nos falta. É compreender a matéria da qual nós somos feitos e saber que nós não podemos estar expostos a situações que possam em algum momento nos fazer vacilar. Portanto, José, e o texto continua, José evitava ficar perto dela. Versículo 11. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Parece que esse é um tema que se repete constantemente em Gênesis, né? É uma pessoa que disse, é alguém que estava no meio do caminho,
E de repente ouviu, é alguém que ouviu Judá falando que ia subir para tosquear as ovelhas. E alguém foi dizer a Tamar. Sempre alguma coisa acontece de forma que parece ser estranha a providência de Deus. José entra na casa para fazer aquilo que é a sua função. Ele era o governador, o administrador de todas as coisas. Ele entra lá para cumprir aquilo que ele devia cumprir. De repente, ninguém dos da casa estava lá. Ele estava se recusando. Ele estava evitando ficar perto dela. Mas ainda assim, um belo dia, ele entra para fazer aquilo que ele faz todo dia. E de repente, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Estava só ele e a mulher. Então ela o pegou pela roupa. Ele disse aqui pela segunda vez: venha para a cama comigo. Ela, porém, deixando a roupa nas mãos dela. Ele, porém, deixando as roupas nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Eu estava conversando aqui em cima com alguém sobre uma das abordagens desse sermão. Eu não sei se foi o João ou foi o Neu que me disse: sorte da mulher de Potifar que não era Judá. Ainda bem que não era Judá nessa situação. Mas é interessante, por que lembraram disso? Porque José é exatamente o oposto de Judá. Enquanto Judá, em um contexto onde ele tem tudo para manter a integridade, ele não é íntegro. José, em um contexto onde ele tem tudo para não manter a sua integridade, ele é íntegro. Judá tem tudo em suas mãos, posses, autoridade, tem tudo para ser íntegro, e não é. José tem tudo para chutar o balde, tem tudo para não ser íntegro, e ainda assim manter a sua integridade. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu já fui vendido 2 vezes, fui humilhado, achei que ia morrer várias vezes, cheguei aqui um povo estranho que não tem a cultura do meu povo, só eu estou aqui, que sou hebreu, só eu sou judeu aqui, eles não têm a cultura, portanto agora é o meu momento de desfrutar. Eu sofri e agora eu mereço. Sabe, aquela sobremesa que você come a salada, né? Aí você pega aquele doce, 1 quilo de doce, e diz: eu mereço a sobremesa porque eu comi. Ele poderia fazer isso. Ele poderia fazer alguma coisa assim e dizer: olha, eu mereço. Agora, isso é Deus me dando a bênção. Agora eu sou aqui, governador da casa de Potifar. A mulher dele está de olho em mim, agora é minha hora. Enquanto Judá tem tudo para manter a sua integridade, não mantém. José tem tudo para não estabelecer a sua integridade, ainda assim. E a pergunta é: por que José mantém a sua integridade? Ele não está entendendo nada. Ele estava servindo seu pai e de repente cai numa roda de desgraça, de humilhação. Porque ainda assim ele mantém sua integridade. Ele continua cumprindo a sua obrigação com integridade. Mas essa mulher de Potifar, ela é como Judá. Ela é aquela que não segura o seu desejo, que não tem moderação, que não tem sabedoria. E, portanto, uma vez que os nossos corações são consumidos pelo desejo, uma vez que os nossos olhos são consumidos pela cobiça, os nossos desejos escalam para a violência. E quando os nossos desejos que consomem o nosso coração, consomem os nossos olhos, escalam para a violência, nada mais pode ficar no caminho, nada mais pode impedir de satisfazer os nossos desejos. Portanto, ela agarra José. Chega de discurso, ela agarra José. Mas José consegue se livrar, deixando mais uma vez uma peça de roupa para trás. Parece que boa parte dos problemas de José são com a roupa, né?
parece que boa parte dos problemas dele você não conseguiu manter a sua roupa no lugar onde ela deveria estar. Né? Porque os irmãos entregam a sua túnica ao seu pai e a sua roupa que fica para trás, como marca de que ele morreu. É a sua roupa que agora fica nas mãos da mulher de Potifar como prova para aqueles que o cercam de que ele não foi íntegro, quando ele foi íntegro. A roupa que fica para trás agora é símbolo, não da sua infidelidade, mas de mais uma calúnia que se estabelece contra José. Porque mais uma vez ele foi íntegro. E a roupa que ficou para trás diz que ele não foi. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, nos próximos sermões. Mas caminhando para a nossa conclusão, mais uma vez desfaço, meus irmãos, a pergunta com a qual abrimos esse sermão. Como manter a integridade quando não conseguimos entender os planos de Deus? Como manter a integridade quando as coisas parecem tão estranhas? Eu gostaria de lhes dar alguns passos fundamentados no texto que acabamos de ler e meditar, para entender como podemos manter a integridade quando tudo nos fornece indícios de que não devemos ser íntegros. Primeiro, entendendo que a nossa integridade cristã não depende de compreender os planos de Deus, mas depende de conhecer a Deus. A nossa integridade, a nossa fidelidade não pode depender de entender os planos de Deus. Não é esse o caminho da nossa integridade. Não é esse o caminho da nossa fidelidade. Mas o caminho da nossa integridade e da nossa infidelidade não é conhecer os planos, mas conhecer o próprio Deus. Conhecendo o único que foi de fato íntegro, Jesus Cristo. Nós só podemos manter a integridade, só podemos manter a fidelidade quando todas as coisas, elas são incompreensíveis. Quando paramos de tentar de compreender todos os planos de Deus e nos preocupamos em conhecer a Jesus Cristo todos os dias, em olhar para Cristo todos os dias, deixamos de olhar para os nossos desejos, para o nosso ego, para aquilo que nos satisfaz, e olhamos para Cristo todos os dias e todos os dias. Se tudo depende de compreender, se tudo depende de entender exatamente os planos de Deus, alguém, por favor, me explique a cruz de Cristo. Como isso pode ser compreensível? Alguém, por favor, me explique um Deus santo, puro, que encarna e morre numa cruz para morrer por miseráveis como nós. Se tudo depende de entender os planos de Deus, alguém me explique por que o sangue do único íntegro foi derramado por aqueles que são como Judá e como a mulher de Potifar. Alguém, por favor, me explique a cruz. Me explique o Cristo no madeiro. Me explique o sangue derramado. Me explique a graça, a misericórdia que lava os nossos pecados quando nós não merecemos. Se tudo depende de entender, alguém me faça entender essas coisas. Eu, quando olho para essas coisas, a minha sensação de culpa é a única coisa que eu posso fazer. A única coisa que eu posso fazer é encher meu coração de gratidão. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. A integridade só pode ser mantida pelo reconhecimento de quem Deus é. Isso não vem pela nossa virtude, mas apenas pela virtude de Cristo. Apenas pela graça de Cristo. Apenas pelo sacrifício de Cristo. Apenas pela justiça de Cristo. Apenas pelo sangue de Cristo. A única coisa que você precisa, meu irmão, para ser íntegro, quando as coisas elas não fazem sentido,
é lembrar que Cristo foi íntegro, pregado na cruz. É o Cristo que, pregado numa cruz, olha para aqueles que o pregaram e diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É o Cristo que, encarnado, cercado por aqueles que são seus e o rejeitam, diz: perdoa ao Senhor, porque eles não sabem o que fazem. É o Cristo pregado numa cruz, vertendo seu sangue com o corpo partido, que nos liberta para que não mais vivêssemos na violência dos nossos desejos, não mais vivêssemos para uma busca enlouquecida por satisfação, mas agora vivêssemos para sermos satisfeitos nele, para buscarmos a ele, para olharmos para ele, para nos alimentarmos do seu corpo e sermos lavados pelo seu sangue. É isso que você precisa ser para ser íntegro. É se alimentar do corpo partido, do sangue derramado, do sacrifício que foi feito, da integridade comprovada até o final, para que nós pudéssemos ser livres dos nossos desejos e pudéssemos viver para o nosso Senhor. E ninguém podemos confiar, em ninguém podemos depositar as nossas vidas em suas mãos. Em nenhum pastor, em nenhum membro, em nenhuma igreja podemos depositar a nossa vida, mas nas mãos dele. Nas mãos dele. Esse é o único lugar onde podemos depositar as nossas vidas. Porque é ali, e só ali, onde a despeito de todas as evidências, poderemos manter a nossa integridade. José manteve a integridade e veremos o fruto disso nos próximos sermões. Mas acima de tudo, lembrem-se que a integridade de José aponta para uma integridade superior, a integridade de Cristo, a integridade que nos liberta da prisão dos nossos desejos. Por isso, meus irmãos, a minha palavra para você que nunca ouviu esse evangelho, a minha palavra para você que talvez nunca tenha ouvido o evangelho dessa forma, é: clame por misericórdia, clame por graça, não clame por força, por satisfação dos seus desejos, mas clame para que os seus olhos possam ver o Cristo pregado numa cruz, para que os seus olhos possam testemunhar não aquilo que te satisfaz, mas aquilo que satisfez a ira e a justiça de Deus. Clame por graça, clame por misericórdia, e os seus olhos verão a única coisa que pode satisfazer. Se você é cristão e tantas vezes tem cedido aos seus desejos, tantas vezes tem deixado a sua integridade de lado e achado que as coisas existem para te satisfazer, clame por perdão nessa manhã. Clame para que uma vez mais você seja lavado dos seus pecados, para que uma vez mais a confiança em Cristo possa ser restabelecida, e uma vez mais a confiança de que Ele tem tudo em suas mãos possa ser estabelecida. Clame por perdão, clame por misericórdia, e aquele, o único em quem podemos confiar, nos dará não só perdão, mas graça para sermos mantidos até o final. Gostaria de convidá-los a baixar suas cabeças uma vez mais. Nós possamos orar ao Deus de toda graça, clamando juntos para que Ele nos sustente, para que Ele sustente a nossa integridade. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor. Quando olhamos para esse texto, sabemos, Senhor, que por mais que nós queiramos nos identificar com José, aquele que é íntegro, nós somos como um membro da família, como Judá.
Nós somos como um daqueles membros que dão vazão aos seus desejos. Nós somos, Senhor, exatamente como a mulher de Potifar. Desejamos, cobiçamos, pedimos, mas pedimos segundo a nossa cobiça, pedimos segundo os nossos desejos. E na verdade pedimos e pedimos coisas porque não confiamos que, embora a gente não possa entender todas as coisas, nós podemos te conhecer e saber que o Senhor é bom. Tudo que te pedimos, pedimos porque não confiamos em ti, Senhor. Primeiro, somos gratos porque o Senhor não nos consome em juízo, mas nos cobre de graça, misericórdia e de perdão através do sangue de Cristo. Mas te clamamos, Senhor, não nos deixe em nossas prisões. Não nos deixe nas prisões dos nossos desejos. Não nos deixe aprisionados por uma satisfação própria, mas nos liberta. Nos liberta para que nós tenhamos fome de Ti, Senhor. Nos liberta para que nós tenhamos fome da Tua presença, fome de santidade, fome de lutar contra as tentações, de lutar contra o pecado, para que em tudo, possamos nos parecer mais com Cristo. Seja nas suas alegrias, seja nos seus sofrimentos, não importa. O que importa é que nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Aquele que é o íntegro, pregado numa cruz, nos liberta de uma vez por todas. É isso que te pedimos, Senhor. Nos liberta dos nossos desejos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.